Olá, boa tarde, boa noite, boa manhã. Não importa onde você esteja, eu queria dividir alguma coisa com vocês nesse momento. Talvez você esteja ocupado com seus afazeres do dia a dia, ou às vezes não está ocupado com nada, né? Mas aproveitando esse momento, eu, muito tempo atrás, em alguns momentos de leitura, de momentos particulares, eu estava estudando a respeito de psicologia pastoral e vi um ponto que eu achei muito interessante, que a gente fala que é psicologia do comportamento. E a psicologia do comportamento é basicamente assim: aquilo que te incomoda interiormente, inevitavelmente ele vai exteriorizar. Por exemplo, quando você está num consultório médico e você vai esperar o dentista. Então, nesse momento, você vai estar com as mãozinhas assim, se tiver uma mesa próxima, ou naquela ânsia da espera, você vai estar balançando a perninha. Então, você percebe que aquilo que te incomoda interiormente acaba se exteriorizando. Então, assim é com todos aqueles que buscam alguma coisa. A sua alma geralmente ela está incomodado com alguma coisa e esse incômodo acaba se exteriorizando. Pensando nisso, eu estava lendo o Salmo 121, que está escrito bem assim: Elevo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E no verso 2 está escrito assim: Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você percebe que o salmista, nesse momento, existe alguma coisa que o incomoda. Porque ele fala assim: elevo os meus olhos para o monte. Então existe alguma coisa interna. Se ele busca os seus olhos, se os seus olhos buscam se fixar em alguma coisa, é uma expressão interna que acaba se exteriorizando. Porque há algo nele que o incomoda. Eu não sei qual foram as circunstâncias que fez com que esse salmista escrevesse tal coisa. Mas algumas coisas são muito prováveis que aconteceu nesse momento. Uma, que ele tinha algum tipo de angústia, que ele sofria alguma coisa e ele precisava de socorro. Então, algo interno o incomodou tanto que ele teve que elevar os seus olhos. Ele teve que buscar de alguma forma alguma coisa que o consolasse nesse momento de angústia. No contexto do salmista, tem duas situações muito prováveis, né? Em Jerusalém existiam algumas características, né? O povo construía seus montes, né? Construía templos nos montes. Mas o que eu acho bem provável é que nessa época existia uma disputa muito grande entre visão religiosa. E os montes também eram ocupados por balaíns. Balaíns nada mais é do que alguns monumentos que era levantado a Baal. O que que acontece? Essa história é muito complexa. É um deus cananeu, do panteão cananeu, né? É um dos deuses cananeus que representava o clima e representava trovão, tempestade, uma série de coisas. E acima de tudo, ele era o deus da fertilidade, ou seja, a fertilidade da terra, propriamente dita. O que que os cananeus acreditavam, e muitos nessa época também, ele acreditava que Baal, que também traduzido significa Senhor, talvez por isso esse sincretismo, essa confusão toda, eles apoiavam-se em Baal para que eles pudessem confiar em um Deus que o desse produtividade. Ou seja, aquele que iria fertilizar a terra. Acontecia mais ou menos assim, no ponto de vista cananeus e de muitos judeus dessa época, que juntamente com Deus ele fazia esse sincretismo, fazia esse paralelo entre Baal, Senhor, e entre Deus, o Deus onipotente, Deus único, como Senhor também, porque a palavra Baal significava a mesma coisa, porque ele vinha do mesmo El, da onde que nós conhecemos aquelas palavras El Shaddai. Então todo El, Beltesazar, né, o Senhor de Sazar. Então o El, ele sempre trouxe essa ideia de Senhor. Então dentro desse mesmo contexto, o salmista olhava para os montes e ele não encontrava nos montes aquilo que poderia saciar sua alma. Porque o que, que ele encontrava no monte? Ele encontrava Baal. Então Baal, ele era o deus da agricultura, ele era o deus da prosperidade. E os cultos a Baal
que também representava a fertilidade, ele tinha essa característica também. Era confiar na prosperidade em que Baal trazia. Então, o salmista, quando ele olhava para o monte e não via de onde tirar socorro, ele poderia contemplar duas coisas que caracterizavam Baal. Era algumas coisas, não só duas, mas muito mais, mas vou enumerar. A prosperidade, a sexualidade. Entenda bem, os cultos de fertilidade de Baal, ele trazia um contexto bem diferente. No clímax dos seus cultos, haviam cultos, como a gente pode dizer, cultos de orgias. Ou seja, assim como as pessoas conhecem como bacanais. Então, assim, o que acontecia? Nesse momento, de forma litúrgica, essas pessoas tinham relações sexuais. Então, a sexualidade era um dos grandes pontos que atraíam aqueles que adoravam Baal. E a fertilidade trazia prosperidade para a terra, porque esse culto de representação, ele também trazia a ideia de prosperidade. Engraçado, né? Se você for fazer um paralelo hoje, o que as pessoas buscam hoje? Existem dois deuses que mexem muito com a natureza humana, que é o Deus da sexualidade e o Deus da prosperidade. Então, o salmista, quando olhava para o alto, ele não via nesses dois pontos alguma coisa que saciasse a sua alma. Mas se você observar, é tudo que a sociedade procura. Por exemplo, as pessoas têm o culto ao corpo, à sensualidade. Isso reflete uma ideia de Baal, ou seja, as suas frustrações interiores, eles se lançam na sexualidade. Por isso que é tão atraente esse culto novo, né, de uma forma mais estilizada hoje, a Baal. Por quê? Porque você, através da sua sexualidade, você tira toda a tua angústia. Então as pessoas se entregam à sexualidade de formas exacerbadas. Ou seja, tem relacionamentos com outras pessoas, com várias pessoas, de várias formas. Elas procuram se destacar e tirar essa angústia interna através de roupas curtas, através de ser vistas em redes sociais, através de ser vistas de formas sexuais. Por isso que as roupas são tão curtas. Por quê? Porque aquilo que aflige a sua alma, ela busca na sexualidade isso. E outras pessoas também, infelizmente, eles buscam na prosperidade aquilo que a tua alma não consegue saciar. Ou seja, se eu tiver mais coisas, se eu tiver mais um carro, se eu tiver mais uma casa, porque se eu andar num carro bonito, eu vou encontrar calma na minha alma. E da mesma forma, status social, eu vou fazer mais uma faculdade, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou subir em alguma escala. Então, quando eu chegar a esse ponto, eu vou ser feliz. Então, a sociedade hoje busca, de uma forma mais estilizada, mais bonitinha, o mesmo culto a Baal e a seus Baalaíns, da mesma forma que se fazia antigamente. Ou seja, fazendo Deus ser substituído pela sexualidade, pela prosperidade, pela exaltação pessoal, por mais uma selfie, por mais um parceiro sexual, por mais uma curtida na internet, por mais um destaque dentro da tua empresa. Deixa eu te falar uma coisa. Nada dessas coisas vão saciar a sua alma. Nada disso. O salmista, quando olhou para fora de si mesmo, quando ele olhou para os montes, ele falou assim: de onde virá o meu socorro? Ele percebeu que nenhum desses locais ele encontraria socorro, mas ele fez uma afirmação no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a grande verdade. Quando nós nos apoiamos no mundo, o mundo vem e nos surpreende. Você vê que um vírus consegue destruir toda uma estrutura de uma sociedade, mas aqueles que confiam no Senhor, de forma nenhuma serão confundidos, porque o seu coração não está voltado nem nos deuses da sexualidade, ele não está voltado para a prosperidade, ele não está voltado para a exaltação pessoal, mas aquele que confia no Senhor está voltado para o único que pode suprir o vazio da tua alma e do teu coração. Então o salmista bem sabia, quando ele disse exatamente isso: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? De onde tem vindo o seu socorro? O seu socorro tem feito diferença na sua vida? A sua dor interna é acalentada pelo tamanho de Deus?
Será que todas essas coisas, elas têm conseguido substituir a falta que o Senhor faz na sua vida? Então eu termino esse pequeno vídeo com uma pergunta. Será que Cristo estava certo quando ele disse: todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele encontra alívio em Cristo? Será que Cristo estava certo quando ele disse isso? Ou seja, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, te digo hoje, Cristo, ele pode acalentar a tua alma e ele pode ser o seu refúgio na hora das angústias. Abraço a todos.